Melissa, eu queria atualizar o nosso telespectador que daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista bem interessante que vai falar sobre o Pronamp, né? O Pronamp, eu acho que vocês se lembram, é um empréstimo a juros bem baixos que foram dados para que o empresariado, o empreendedor, pudesse ter acesso a crédito no momento da pandemia. Então, assim, eu me lembro que assim que saiu, já esgotou rápido, porque os juros eram baixos, né? Só que agora tem uma modificação que quem pegou esse empréstimo vai ter um prazo, me parece que de 3 meses a mais para poder pagar. Aliás, o nosso entrevistado já está com a gente, então vamos lá, eu vou explicar aqui para vocês. Olha, a nossa primeira entrevista é uma nova solicitação da Federação de Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. A FEComércio foi atendida pelo Poder Público e os empresários que pegaram empréstimo pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp, em 2020 terão até 3 meses a mais para começar a pagar essa dívida, como eu expliquei, Melissa. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Fábio Pina, ele é assessor econômico da FEComércio. Bom dia, Fábio, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Fábio, nós falamos semana passada sobre a retração do PIB brasileiro e o que isso significa, e hoje nós estamos falando sobre a prorrogação de prazo para pagamento de empréstimos, né, para as microempresas, né? Essa decisão vem em um bom momento, Fábio? Vem no momento necessário. Nunca é um bom momento você precisar de medidas de mitigação de problemas econômicos, né? Nem individualmente numa empresa. Ou seja, quando você fala assim, esse empréstimo do banco vem em bom momento para a sua empresa, bom, dado que eu precisava, sim, mas o ideal era não ter precisado, né? Só para qualificar. Agora, era absolutamente necessário. Muitas das medidas do ano passado, em especial 3 grupos de medidas que eu gosto sempre de citar, suspensão de folha de pagamentos, o auxílio emergencial e o Pronamp, na realidade o crédito, né? a ampliação do crédito para as empresas, foram essenciais, necessárias. Só que naquele momento, lá em abril e maio, quando elas foram sendo desenhadas, não se imaginava que a gente estaria em março desse ano discutindo ainda a pandemia e no pico da pandemia, né? Esse é o maior problema. Então, essas empresas estavam fragilizadas depois de anos de crise e baixo crescimento, desde 2014, foram colhidas por essa pandemia em 2020 em situação relativamente frágil e atravessaram um ano de pandemia e chegam agora também em situação ainda mais frágil. Nesse momento, há muitas restrições no funcionamento das empresas, muito receio dos consumidores, aumento do desemprego. É claro que as medidas vão ser necessárias novamente. Quanto mais tempo a pandemia durar, infelizmente, mais medidas serão necessárias. Se imaginava que nesse momento, lá em abril, maio do ano passado, as empresas estariam aptas a começar a pagar os empréstimos que eventualmente tivessem tomado. Mas as empresas estão com dificuldades de pagar folha, de pagar empréstimo, não há recursos, e muitas delas estão, nesse período todo, abriram por muito pouco tempo e fizeram muito poucas vendas. À exceção de alguns setores essenciais que tiveram bom desempenho, os outros setores, infelizmente, não tiveram esse desempenho. Fábio, hoje, qual o cenário que a FEComércio identifica para os empreendedores no estado? Quais as dificuldades depois de um ano tão difícil por conta da pandemia? Na verdade, as dificuldades básicas são vinculadas ao fato de que eu não consigo vender, seja porque eu não consigo ficar aberto, ter uma operação normal, então eu tenho que ter subterfúgios como o take-out, né, o delivery, mas isso não substitui integralmente a normalidade econômica. Vamos dar um exemplo do setor de vestuário. Não é fácil vender remotamente no setor de vestuário, não é nada fácil fazer essa venda, porque as pessoas gostam de tocar na roupa, ver se serve, etc. Estou dando um exemplo, né? É diferente de você comprar outros itens que você já sabe que você precisa. E eu não estando aberto, fica mais difícil da pessoa se incentivar a comprar, a fazer a aquisição. Mais ainda, muita gente em casa acabou não comprando roupas. Estou dando um exemplo, mas ele serve para outros setores. Então a demanda cai, a mesma demanda que existe é receosa de fazê-lo de forma remota, então não funciona bem, os subterfúgios não funcionam bem para todos os setores. Então quais são as dificuldades? As dificuldades são, eu tenho um desemprego maior, eu tenho uma restrição
de funcionamento e o consumidor está arredio. São muitas dificuldades quando você pensa no varejo. A mesma coisa serve para serviços, né? O turismo. As pessoas não vão viajar no curtíssimo prazo. Há uma demanda reprimida, com toda certeza, que, se Deus quiser, vai ser muito bem-vinda quando a pandemia acabar, mas eu não vou viajar sem vacina, eu não vou viajar para fora do país nesse momento, até quando pode, né? Até quando não há restrições, porque há países que a gente não pode ir. Então, todo o setor de turismo, eventos, não há muito sentido em fazer eventos, cinemas, bares, restaurantes, todos esses setores sofreram muito com as restrições. Então, é difícil de começar por quais são os principais problemas. O principal problema, na realidade, é o fluxo de caixa, que ficou totalmente comprometido ao longo desses meses. Fábio, você tocou num ponto muito importante, que é da questão do fôlego que alguns comércios foram tendo aí ao longo desses últimos meses. E eu queria chamar a atenção para uma questão que eu acho que foi importante, me parece que foi importante, que foi o seguinte: os grandes varejistas que tinham condições de estabelecer suas plataformas investiram nos seus aplicativos e trouxeram os pequenos para esses aplicativos, ou seja, permitiram que você, entre aspas, pendurasse a sua lojinha ali dentro daquela plataforma maior e assim conseguiu ter um fôlego financeiro. Eu queria que você analisasse essa questão, principalmente no ponto de vista do pequeno comerciante, de acreditar nessa possibilidade, e quanto também para essa rede de varejo, dessas grandes redes de varejo, isso foi vantajoso trazer esses pequenos ali para ficar debaixo do seu chapéu, digamos assim. Bom, isso é importante, essa simbiose é importante, sim. É uma forma de parceria importante para o pequeno poder participar das plataformas de venda, né, do e-commerce, de forma mais abrangente. É claro que isso foi acelerado pela pandemia, e isso eu acredito que no longo prazo tem um efeito até positivo. Eu não acredito no fim do varejo físico, não acredito, mas a importância do varejo online e de você estar presente nas plataformas do e-commerce, dos marketplaces, ela é evidente, é uma importância muito grande. Ela é mais ou menos, diria hoje, que você não estar, né, no e-commerce, você não estar nos marketplaces, é como você não ter telefone. Muita gente compra pizza ligando, comprava, né? Hoje também é numa plataforma, você comprava ligando por telefone. Você poderia ir até a pizzaria e pegar a pizza? Poderia, mas facilitou demais eu fazer a entrega através do pedido por telefone. A mesma coisa serve para o e-commerce, serve para a plataforma de comércio digital. Então, essa aproximação é importante, é relevante, e ela foi intensificada com a pandemia. Esse é o lado positivo. Agora, ela não é capaz de suprir toda a perda de demanda que se teve por conta de todos os outros motivos que a gente já falou aqui da pandemia. Fábio, em relação ao Pronamp, a gente sabe que no Brasil, costumeiramente, o crédito ele é caro e ele geralmente ele poderia ser maior para movimentar mais a economia. A sua visão sobre o Pronamp, você acredita que foi o suficiente, esses 3 meses a mais de prazo para pagar, ou você tem uma visão assim que durante a pandemia não é o suficiente só essa medida? Qual é o seu olhar? Eu acredito que, na realidade, é o seguinte: as necessidades do Brasil já são muito grandes em ambiente de crédito, né, facilitado, de capital de giro, já são grandes no dia a dia comum. Durante a pandemia, elas se intensificaram, né, e isso, para mim, é evidente. Dizer que vai ser suficiente é muito difícil. Eu acredito que sempre vai ter gente que, infelizmente, não vai conseguir acessar esse crédito, e esse prazo adicional ainda deve colher algumas empresas sem capacidade de pagamento lá na frente, daqui a 3 ou 4 meses. Mas é claro que é melhor do que nada, muito melhor do que nada. E eu também não consigo dizer que situação o Brasil estará daqui a 3 meses em termos de pandemia, de circulação de pessoas, restrições para estabelecimentos. Até porque, se você me questionasse isso lá em abril, maio, bom, até o final do ano já estaria resolvido. E, infelizmente, não aconteceu. Então, eu não consigo fazer uma projeção. Eu sei que a necessidade de recursos é muito grande. O Pronamp é um ótimo programa, um dos melhores que o governo federal fez, e ele talvez tenha que ser até perene. E a gente tem que lembrar, o crédito ali não tem juros subsidiado, ele tem uma garantia
né, que faz com que os bancos tenham um estímulo maior a apostar no fomento aos negócios, mas ele não é subsidiado, que não pode ser subsidiado. A sociedade não tem que pagar pelo eventual fracasso de uma empresa. Agora, não estimular de forma adequada, não fomentar de forma adequada os negócios, que é a regra no Brasil, faz com que a nossa taxa de crescimento e de investimento seja baixa. E isso, o Pronamp, ele ainda é um programa pequeno para toda essa ambição que eu estou falando, mas ele é a semente de algo que pode ser muito positivo, sim. Ô, Fábio, eu sei que você é da área econômica, mas eu queria também, só um parêntese, eu conversei com um rapaz que ele é da Estônia e ele conseguiu lá na cidade de Marília, ele trabalha com a questão digital. E ele falou, olha, a gente conseguiu fazer um comérciozinho eletrônico simples, mas com apoio da prefeitura, e até a dona Maria, que vendia um pano de prato, ela conseguiu colocar ali naquele site, e aí algum motoboy entrega e eles estão se virando com isso. Você acha que essas iniciativas assim de comércio eletrônico, eu sei que é uma coisa pouca, mas às vezes isso não, se fosse de uma forma mais pulverizada, poderia ajudar nesse momento? Sempre ajuda, mas na realidade, isso que você está me narrando é exatamente o que fazem as plataformas, né, de marketplace. Você está lá e você já recebe um pacote, precisa ver as condições, claro, mas você recebe um pacote que tem a logística também, que entrega, etc. Então, quando você compra algum alimento o seu jantar por algum aplicativo, está tudo envolvido nisso e tem toda a cadeia ali, já fez acordos. Claro, quanto mais opções para eu me linkar ao comércio eletrônico houver, melhor a minha situação como pequeno empresário para negociar quais são essas condições, porque certamente quando eu venho num prato através do aplicativo, uma parte dos recursos fica com o entregador, outra parte com a plataforma, né? Então isso é evidente, Agora, não é muito diferente disso que está acontecendo. Como em todos os mercados, quanto mais concorrência houver, melhor para todo mundo na cadeia. Você vai escolher as suas melhores condições. Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Sempre importante a gente ouvir a FEComércio para determinação aí do que está acontecendo do mercado e para os comerciantes também, né? Muito obrigada pelas suas considerações aqui. Um ótimo dia para você. O prazer é todo meu. Estamos à disposição. Pois é.